Opinião em debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema o pacote anticorrupção. Por que está causando tanta polêmica? O Brasil está aí em chamas, as pessoas realmente numa adversidade muito grande por conta desse pacote que devia unir a nação e, na verdade, está separando poderes, e nós vamos discutir esse assunto com os seguintes profissionais. O Dr. Roberto Serra da Silva Maia, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás. O Dr. Alex Araújo Neder, que é presidente da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Estado de Goiás. E o Dr. Tiago de Oliveira Roça Cifferman, membro da Comissão de Direito Criminal da OAB de Goiás. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones: 3201-7688 e 3201-7708. E tem aí o WhatsApp, as pessoas gostam, é o 99832-0302. Bom, vou começar aqui com o Dr. Roberto Serra. Dr. Roberto Serra, eu tenho ouvido juristas de diferentes matizes, alguns elogiando. O Reale Júnior, por exemplo, diz que o que não foi feito não poderia ter sido feito mesmo, então concordando em parte com os deputados. Outras pessoas, entre as quais eu me incluo, achando que os deputados estão com malandragem, estão com medo do crivo da Operação Lava Jato e com isso estão querendo perseguir os juízes. Na verdade, se o senhor poderia fazer um resumo, o que está em jogo? Que me parece que o conteúdo mesmo está sendo pouco discutido, né? Eu não sei. O que está em jogo nesse imbróglio que a nação brasileira está vivendo nesse momento? Boa noite, Roseval. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez, a legislação vem à tona para discutir um problema que ultrapasse muito as matrizes legais. Porque todos nós repudiamos veementemente a corrupção. A corrupção, ela é um atentado contra a própria República. É um atentado contra os direitos humanos, inclusive. E o que nós vemos aí é exatamente a discussão no momento em que o país debate esse tema, no momento em que o país ele extravasa, digamos assim, um sentimento que estava guardado dentro de nós e nós não encontrávamos como extravasá-lo. E dentro desse cenário vem as tais 10 medidas contra a corrupção. Eu quero, antes de falar rapidamente sobre ela, ou talvez noutra oportunidade, dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, para que você tenha uma ideia, desde 2014 lançou um programa de combate à corrupção. E dentro desse programa de combate à corrupção, isso foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, várias medidas legislativas, inclusive, foram propostas, como a criminalização do Caixa 2, que agora veio ser aprovada. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção de Goiás, agora em maio de 2016, lançou uma campanha de combate ao Caixa 2, inclusive de aplicação prática às eleições que nos antecedeu neste momento. O certo é que essas medidas anticorrupção, que está sendo alvo de discussão, foram medidas propostas pelo Ministério Público e traçou uma série de situações de alteração legislativa. Alteração ao Código Penal, alteração ao Código de Processo Penal, alteração a legislações específicas, no sentido de recrudescer, inclusive, situações envolvendo a prática da corrupção. Ao longo do programa, nós explicaremos melhor cada uma, talvez, dessas medidas. Ok. Doutor Alex Araújo Neder, tem alguns autores que eu tenho lido, pessoas, inclusive, versadas na legislação, dizendo que está sendo feito um barulho por nada,
que nada que está sendo feito aí poderia retroagir em benefício de quem fez Caixa 2 com a Petrobras, e que as pessoas estão usando uma cortina de fumaça justamente por uma guerra de egos. De um lado o judiciário, do outro lado o legislativo. Essas pessoas, o que elas estão falando faz sentido ou não? Roseval, o primeiro ponto que eu acho importante a gente abordar é o seguinte: realmente me parece que cogitaram lá na Câmara Federal de haver uma anistia em relação ao Caixa 2 e crimes que fossem conexos, em relação a alguns aspectos, alguns casos lá. O que aconteceu? Acho que quando o presidente Michel Temer tomou a posição pública de dizer que qualquer coisa nesse sentido seria vetado, trouxe uma tranquilidade para a nação brasileira, no sentido de que se a Câmara ou o Senado Federal fizesse alguma coisa errada, ele iria coibir através do veto presidencial. Agora, nós falando das 10 medidas anticorrupção... Posso abrir um parênteses para que eu possa entender o telespectador também? Pois não. O veto presidencial também não é uma coisa definitiva. O Congresso pode derrubar o veto do presidente. Sim. Não é comum. Não é comum. Mas está dentro do escopo da legalidade, né? Mas eu penso o seguinte: quando o chefe da nação brasileira, o presidente da República, ele se colocou publicamente, juntamente com o presidente da Câmara Federal e do Senado Federal, com essa postura, então nós sentimos que havia um apoio tanto da Câmara quanto do Senado, no sentido de que não haveria um desvirtuamento do processo legislativo, no sentido de eximir de responsabilidade aquelas pessoas que praticaram crime quando houve desvio de dinheiro do Petrolão, aquelas coisas todas que a Lava Jato está investigando. Mas eu estou querendo vir a questão das 10 medidas de combate à corrupção, que eu acho, na minha opinião, eu também sou contrário à corrupção, participo das medidas tomadas pela OAB e vejo que as 10 medidas de combate à corrupção, elas já nasceram desvirtuadas. Por quê? Elas ferem princípios constitucionais, princípios legais que foram construídos no decorrer dos anos por juristas, tribunais, ou seja, todo o caminhar no sentido de construção da melhor legislação e até da nossa Constituição, vieram promotores fazer uma proposta de um pacote onde isso não foi amplamente discutido com a sociedade, coisa nenhuma. Isso foi trazido para a sociedade, eles como salvadores da pátria, e aquele pacote seria a salvação da nação. Errado. Isso não foi discutido com os deputados. Achei errada a manobra, a forma com que foi votada em Brasília, porque não foi transparente, sem dúvida. No calor da madrugada, vamos dizer assim, né? Sem dúvida que aquele processo é um processo que causa, assim, realmente uma indignação da nação. Mas nós temos aqui uma lei de abuso de autoridade, que ela não se mistura com essa questão votada em Brasília, que se a gente tiver o espaço aqui no programa, eu acho importante. A gente vai desdobrar isso aí. Porque, só concluindo, a lei de abuso de autoridade, ela surgiu em 1965, na época da ditadura, e ela permanece até hoje. É uma legislação obsoleta, ineficaz. Precisa de uma lei nova. Ok. Bom, o doutor Tiago de Oliveira, quando o senhor for na Globo, e o senhor tenha cuidado com ficar no programa tuitando aqui, porque tem câmera. Aqui nós não temos câmeras que são direcionais em todo canto, né? Tem gente que tem sido pego ali, porque na verdade estava olhando as meninas bonitas, estava olhando a lua, não é nada, olhando a lua, o sol, né? Então você toma muito cuidado, viu? Porque tá bom. Não, eu estou brincando assim, evidentemente que é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, porque tem gente sendo pego com esse negócio, tá deputado lá fazendo. Não é brincadeira com o doutor Tiago, que o pessoal adora brincar com o doutor Tiago. Haja vista que no último programa brincaram com ele aqui, né, Serra? Mas, doutor Tiago, eu acho que nós temos, no meu ponto de vista, se eu poderia fazer uma análise nesse sentido, eu entendo que a coisa toma uma proporção, às vezes, diferente do que deveria e se inflama demais por uma equação que eu considero consistentemente verdadeira,
que é a falta de caráter e de ética da classe política. Porque, por exemplo, quando você pega ali um presidente do Senado, que tem 11 processos, e que é um sujeito que eu acho que poucos duvidam da sua desqualificação, vou dizer isso, me atrevo a dizê-lo, né? Quando você pega gente lá como deputado federal, que você vê a maioria dessas pessoas diretamente envolvidas, o Marcelo Odebrecht dizendo que tem ali uma lista de 180 deputados envolvidos. Então, tudo que vem da Câmara do Legislativo nos parece algo tempestuoso, algo que é umbilical e para defesa de gente que não é qualificada. Então, eu acho que talvez esse seja um grande problema nacional, ou eu estou errado? Inicialmente, boa noite aos senhores, senhoritas, né? Caríssimos, né? Meus alunos, colegas. Eu gostaria de, primeiro, acentuar um questionamento que o Rosenval fez logo no início, né? Ele falou assim, qual é a questão? Foi isso que ele perguntou. Qual que é a questão? O doutor Roberto Serra. A questão é a oportunidade. A grande celeuma tem surgido exatamente desse momento intrincado, onde tem ocorrido, primeiro, essas 10 medidas contra a corrupção e também o próprio projeto de lei 280/2016, que é o projeto de lei que tenta coibir o abuso de autoridade. Para você que está me assistindo, tá? Para que nós possamos ser bem claros, a perspectiva é a seguinte: quando esse projeto foi idealizado pelo MP, tá? Ele foi idealizado pelo MP, uma redação que possivelmente seria uma redação muito contundente. Poucas pessoas tiveram o trabalho de ler isso na íntegra. Mas nós que somos advogados criminalistas, nós temos que tomar cuidado com as leis que são geradas, porque essas leis podem ser atentatórias de direitos e garantias seus, de você, cidadão. Eu vou explicar algo muito claro, que foi o exemplo que eu usei no final do programa passado, e é um exemplo que eu venho divulgando aí nas rádios, que é o próprio exemplo de que nós estamos, então, atrás dos corruptos. Mas a corrupção não existe apenas no legislativo, não existe apenas no executivo, existe também no judiciário, existe na iniciativa privada, mas no aparato governamental você deve cobrar mais do funcionário público, é óbvio, porque ele tem incerto na Constituição uma série de prerrogativas. Estas prerrogativas foram outorgadas a ele, exatamente porque ele é um agente político e porque ele precisa delas para agir com imparcialidade. E agora me referindo a juízes. Para agir com zelo, agora me referindo a membros do MP. Essas 10 medidas contra a corrupção, ela cria um problema significativo. A primeira coisa que você quer saber, vai existir anistia? Não. Está sendo divulgada uma série de memes, uma série de quadrinhos nos grupos sociais, nas redes sociais. Isso já acabou, isso aí foi afastado. Não existe essa possibilidade de anistiar, então não se conversa mais nisso. Mas qual que é o problema significativo? Por que os juízes e promotores que antes eram a favor das 10 medidas contra a corrupção, agora são contra? Porque inicialmente, na epigênese desse processo, quando isso nasceu, esse projeto de lei, eles foram até o deputado e falaram para ele, retira desse projeto de lei a responsabilidade de juízes e promotores. Lá havia sim a consagração da responsabilidade destes. O que eles fizeram? O próprio corpo político que de modo acentuado estamos indo atrás, estamos cobrando de quem é o corrupto, retiraram a responsabilidade de juízes e promotores. Posteriormente fizeram o quê? Retornaram essa responsabilidade. E você que é cidadão, a responsabilidade não é a responsabilidade por eles estarem presidindo uma investigação igual a Lava Jato. É a responsabilidade caso eles cometam excessos. O que são esses excessos, caríssimo? Nós vamos saber no decorrer do programa. Isso que eu quero entrar, para a gente entrar nessa coisa que me parece que a dubiedade na interpretação do que seria essa responsabilidade que está sendo a grande celeuma. Mas nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que a Implant Center é um centro de implantes dentários magnífico. Um grande abraço ao Dr. Jefferson, que fica ali no setor marista, telefone 3285-3247. E a Pax Clínica é um local fantástico, tocado pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, que se presta a atender pessoas com doenças mentais e dependentes químicos, principalmente pessoas com problema de alcoolismo. O telefone é o 3282-7040 e está há mais de 40 anos atendendo o bem-estar das pessoas e famílias que precisam desse tipo de tratamento. E um grande abraço para toda a equipe da Flectir. Fica ali na rua 58, você vai ficar muito bem
lá com musculação, pilates, ginástica e tudo mais. Telefone 3281-1434. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então. Seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Pacote Anticorrupção, porque está causando tanta polêmica. O próximo programa, o que é céu e o que é inferno? Como as pessoas encaram a vida além túmulo. Aqui, Rosenval, eu quero pegar carona no seu programa, posso? Nós vemos o seu programa há anos. Quero dizer que a Salo, a Balada e a Bad Boy tem peças incríveis com preços imbatíveis para comprar em grande estilo. Não deixe de aproveitar. Olha que caronista legal isso aqui. Até o dia 23 de dezembro, no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia. Então tá, você vai estar lá, vai lá na Sala se você quiser comprar roupa dessas 3 confecções, que são boas confecções, por preços incríveis. O Jorge Rezende peça que os entrevistados deem sugestões de maneiras mais eficazes de punir os bandidos. O Carlos Roberto Freitas, membro da Comissão de Direito Criminal da Abraquim, parabeniza o Dr. Alex Neder, Tiago Zifferman e Roberto Serra pelo compromisso com a classe e pela relevância dos esclarecimentos prestados na noite de hoje. Bom, você poderia elencar alguma coisa rapidinho, cada um, sugestão de punir melhor os bandidos? Agradeço ao Carlos Roberto, né, pela deferência. Veja bem, é preciso que nós entendamos de uma vez por todas que simples alterações legislativas não vão levar à solução dos problemas que envolvem o país, dentre elas a própria corrupção. É preciso investir no aparato policial, é preciso investir nas pessoas que trabalham no judiciário, no Ministério Público, enfim, muito mais além do que simples alterações legislativas, é necessário para o combate à corrupção. É claro que as nossas legislações, elas tendem a se perpetuar no tempo por um lapso razoável, mas na medida em que elas forem se desatualizando, o Congresso existe para assim fazer. O que não pode acontecer é nós depositarmos no Poder Judiciário, principalmente, a solução para todos os problemas do país. Não, o Judiciário é um dos poderes da República. Necessário se faz a harmonia entre todos os poderes e, principalmente, o investimento em segurança pública, na educação. Pode parecer até um discurso assim recorrente, mas nós só temos essa saída. A alteração legislativa é a ponta da lança. Outras medidas mais substanciosas devem ser promovidas, principalmente por parte do Estado. Doutor Alex Neder, gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido? Sim, eu entendo que o recrudescimento da legislação, ela não leva a quase nada. Nós já temos leis boas, que elas precisam ser aplicadas. Hoje o indivíduo, por exemplo, ele é apenado, ele cumpre no máximo 30 anos. A nossa legislação é assim. E a cadeia não ressocializa e não conserta ninguém. O nosso sistema penitenciário é um sistema falido. Todas as medidas que nós tomarmos do ponto de vista legislativo, de recrudescer a legislação,
ela não vai solucionar o problema. Isso aí é a medida que nós tomamos final, como disse o Dr. Roberto, é a ponta da lança. Nós temos que investir mais em políticas públicas, investir mais nas instituições, fortalecer as instituições e, principalmente, Roseval, a base de tudo é a educação. Aí eu ia dizer isso. E no ensino fundamental. Sim, no ensino fundamental. Hoje nós temos um ensino médio que está em processo de mudança e precisa mudar, porque ele é uma violência contra os jovens e ele cobra demais e desnecessário. Tem coisas mais importantes que deveriam ser inseridas na grade curricular e não são. Né? Quer dizer, é uma questão outra para ser discutida, mas eu acho que a base de tudo, da transformação, é a educação. Bom, Rafael Rosenval, eu acho que o Ministério Público deveria mudar de nome e chamar Partido do Ministério Público, porque eles estão querendo legislar, ou seja, estão fugindo da tarefa a qual pertence a eles. Boa noite, Rosenval, meu nome é Vanderlei, eu sou do estado de Rondônia. Ao invés de deputados e senadores julgarem eles mesmos, por que não deixa a Polícia Federal? Doutor Tiago Zifferman, a impressão que se tem hoje no país, eu repito, eu falei com o senhor, eu acho que é o seguinte, nós estamos tão agastados com a classe política que parece que tudo que vem deles é bandalheira. Sim. Eu acho que isso é perigoso, quer dizer, os políticos, porque nessa equação aí que foi feita, o pessoal está querendo endurecer contra os juízes e o Ministério Público. E me parece que a nação em peso não concorda com isso. Em peso que eu digo assim, a massa mas tem um grande equívoco aí. Depois, se eu não puder colocar, tem um grande equívoco aí. Só quero fazer uma parece que a massa não quer isso. Mas a massa está entendendo, Tiago, desculpa, está entendendo o seguinte, que a punição de juiz e promotor, ela se vincula a tolher o desenvolvimento da Lava Jato. E não é isso. Nós temos uma lei de 1965, obsoleta, ineficaz. O juiz e o promotor, o bom juiz e o bom promotor, não tem nada a temer. A legislação do abuso de autoridade, até o doutor Roberto fez menção a ela. Mas o texto não está difuso? Não, o texto da lei, ele é um texto muito bom. Ele pode ser aprimorado. Mas o que acontece é o seguinte, Roseval, nós podemos deixar a Lava Jato trabalhar, colaborar com ela, que ela tem sido muito eficiente em alguns pontos aí, relevantes, mas o juiz e o promotor, como todo cidadão, ele tem que ter uma legislação que coíba os excessos daqueles que... Mas não existe já essa legislação? Não, essa legislação é de 1965, ela não atende mais à sociedade. Ela está perdida no tempo e no espaço. Ela é totalmente obsoleta, ineficaz. Só fazendo um adendo, né? Vamos especificar bem. Ninguém está perseguindo juízes e promotores, é algo muito simples de se entender. Mas o que as pessoas precisam muitas vezes é de uma exemplificação, né? Me explica isso, tá? Me explica isso, em que ponto então vocês não estão perseguindo. Eu desafio você a ler esse projeto de lei 4.850 de 2016 e encontrar em alguma parte textual alguma infração que delimite exatamente essa investigação, que evite o Ministério Público de agir como ele está agindo, que evite o juiz de direito de julgar como ele está julgando. O que está se cobrando aqui é o que se cobra de qualquer funcionário público, é o que se cobra de qualquer cidadão. É olhar para você mesmo, é olhar para a pessoa que está ao seu redor e dizer, ninguém aqui tem superpoderes. Qual que é o receio dos membros do Judiciário? Qual que é o receio dos membros do Ministério Público? Alguns deles, porque isso daqui não é consagrado, não. Nós temos o promotor, inclusive, Haroldo Caetano, que divulgou na sua rede social que esse projeto de lei não foi discutido, inclusive, com toda a classe do MP, discordando exatamente do modo assodado, como eles vinham impondo à população o que seriam essas 10 medidas contra a corrupção. Agora, eu vou falar só um exemplo, aí o doutor pode cortar. Eu dei esse exemplo em sala, dei na sala, foi exatamente o quê? O doutor Alex Negra chega com o cliente dele, chega com um mandado de prisão, chega perto e fala assim, Excelência, o senhor acabou de prender o João. Aí a pessoa olha e fala, tudo bem, eu queria prender o João, está aqui no mandado de prisão. Não, o João que o senhor queria prender era o João, filho da Maria. O senhor prendeu o João, filho da Elisete. Aí o juiz olha para você e fala, o que tem? Faz o HC, faz qualquer outra medida para retirar ele, demonstra que a prisão é arbitrária e ilegal. Mas vem cá, então quer dizer que a única sanção que vai ter após o reconhecimento de uma arbitrariedade explícita, porque isso aqui não é questão de subjetivismo, não é uma questão de interpretação, é uma questão de mero quê?
constatação. Você constatou que você prendeu a pessoa errada. E nesse momento, a única ferramenta que nós temos, enquanto juristas, é o recurso, porque não há sanção nesse momento para o juiz. Não há sanção que caiba para um promotor que muitas vezes faz uma denúncia totalmente estapafúrdia. Agora, temos que cobrar esse zelo. A questão que eu acho que ocorre a qualquer um é o seguinte: com essa lei, quem vai julgar os juízes? Outros juízes ou os parlamentares? Sim, olha só, presta muita atenção. São outros juízes que vão julgar? São os próprios Primeira pares? coisa, o que essa lei está fazendo? Ela está convertendo as infrações que são de cunho administrativo, de cunho sancionatório administrativo ali, em crime. Então estão criminalizando isso. Inclusive o Miguel Reale Júnior, ele atentou exatamente que ele não é muito a favor disso. Ele não concordou com a forma. Com essa parte, não. Com essa parte ele não concordou. Ele falou que essas infrações, elas já existem no estatuto dos juízes, né, dos promotores, e que não era necessária essa criminalização. Foi o que eu ouvi dele. Ótimo, também. mas o que eu quero dizer? Apesar de existir isso ali dentro e ter essa expectativa sancionatória não criminal, tá bom, não ter uma pena, é muito difícil porque essas legislações, inclusive a lei anterior de abuso de autoridade 65, da qual nós estávamos falando, ela não minucia, ela não fala com clareza para você, cidadão, quando é que estes agentes políticos estão realizando ato arbitrário. Se você, por um acaso, saiu para um colega, para uma festa, ele te buscou em casa, você foi parado numa blitz e dentro do carro dele foi descoberto drogas, quando você é levado para a delegacia, o que geralmente acontece? Vamos aqui, chamam a imprensa, filmam você e o rapaz que estava de carona. E a única coisa que falam é o seguinte, traficantes. Isso não é uma peja, não é uma vergonha que está recaindo sobre você. Ao final das contas, você com certeza vai ser absolvido, porque você não teria nada que ver com aquela questão. Com certeza. Mas eu pergunto a você, qual que é o tipo de sanção que essa pessoa que submeteu você, a imprensa, a mídia, vai obter a partir daí? Nenhuma. O que você vai ter nas mãos é uma sentença que não vai surtir efeito de repercussão midiática tão grande quanto a sua prisão ilegal. Mas o Conselho Nacional de Justiça já não existe para isso? Existe. Olha só. Veja bem, deixa eu só... Claro. Não, o Conselho Nacional de Justiça é para isso, não é? E tanto que aqui em Goiás, juízes foram por isso. Agora vejam só a situação. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, né, aqui ninguém está execrando a magistratura, pelo contrário, só a título de exemplo. Qual é a punição do Conselho Nacional de Justiça para um juiz que pratica arbitrariedade? No máximo. Máximo. Aposentadoria compulsória. O sujeito ele sai da magistratura, mas vai para sua casa receber os seus proventos. E às vezes ganhar dinheiro, aliás, advogado. Então, me explique, por exemplo, aonde está a obstrução à investigação, quando, por exemplo, a lei de abuso de autoridade diz: aquele que ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem suas formalidades, agora, ao invés de ser uma infração administrativa, que o CNJ irá apurar, vai ser crime de pena de 1 a 4 anos. Existe algo mais grave do que ordenar indevidamente a prisão de alguém? Mas se isso não colocaria o juiz, por exemplo, num estresse mais absurdo do que ele já está, porque o juiz vai ficar cada vez mais com medo de agir, porque no decorrer de fazer um serviço, você pode realmente não querer errar. Veja bem. Judiciário, a qualidade técnica. Mas veja bem, todas essas condutas que estão tipificadas nessa atualização, esse aqui é um abuso de autoridade. A próprio nome está a dizer, ocorre apenas quando houver abuso. Necessário se faz o dolo. Todos esses crimes aqui previstos, o juiz tem que querer ter a consciência de praticar esse ato, sabendo que é ilegal. Não se trata de... Inclusive, doutor Roberto, se me permitiu, o que o Rosenvaldo falou, mas são julgados pelos pares? Sim, são julgados pelo juiz, só o judiciário pode julgar. O que está acontecendo é o seguinte, Rosenvaldo, o cidadão, ele é desrespeitado a todo tempo. É numa delegacia, é no interior, onde impera a lei do promotor, do juiz e do vigário, vamos dizer assim, né? Tem bons juízes, bons promotores. O que nós estamos dizendo... Exatamente. Nós estamos dizendo o seguinte, é preciso que haja uma legislação específica para aquele que exceda no exercício da função, ele também possa ser responsabilizado. Você compreendeu? Porque a lei de 1965, ela não tem mais o condão de acudir o cidadão. Não tem. Ok, preciso chamar os comerciais, mas antes aqui, olha que interessante, que é a Cecília Aires, setor Bueno. Rosenvaldo, com esse novo corte de cabelo seu, você ficou muito bonito. Só não está mais lindo do que o advogado Roberto Serra, porque este continua sendo o querubim dos advogados da OAB.
Querubim dos advogados não havia. O Alex, disputar com o querubim não dá, né? A gente tem uma desvantagem grande. A Cecília, você conhece ela, não? Cecília. Cecília, você conhece ela, né? Bom, se for o que eu estou pensando, Cecília, querubim da advocacia, essa é nova para mim. Vamos para o intervalo comercial, mas antes disso, eu quero mandar um abraço para a Subilt, que o Subilt é o grande templo da beleza masculina e feminina em Goiás. A sede fica na rua 22, 1384, no setor oeste. Um grande abraço para o Sul, que é uma pessoa magnífica que eu admiro muito. Vamos para o intervalo, voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema pacote anticorrupção, porque está causando tanta polêmica. E no próximo programa nós vamos falar sobre o que é céu e o que é o inferno. Como as pessoas encaram a vida além do túmulo. O que é céu para você? O que é inferno? Vamos falar com pessoas que parecem que podem dar uma luz sobre isso. O Paulo, do setor Eldorado, o senhor convidou pessoas erradas, pois eles defendem bandidos. Olha aqui. O Renato Ferreira, o que os excelentíssimos cavalheiros aí vivem, onde eles vivem, no outro mundo, todos nós sabemos que a educação mudará esse país há anos. A gente sabe disso, mas nunca sobra dinheiro para isso. Por que corrupção? Quando alguém tenta alguma coisa, aí vem gente que é contrário a essa combate à corrupção. Bom, doutor Tiago, o humor nacional... com o que a gente conversa com os senhores, que são pessoas que entendem de legislação, vocês são os doutos, né, doutores na legislação. A gente vê esse ângulo diferente, mostrando uma coisa muito contrária ao que é a opinião pública. Por exemplo, a opinião pública é idiota, está sendo cretinamente sendo levada a reclamar do nada, porque me parece que no dia 4 milhões de pessoas vão às ruas reclamar do que foi feito no Congresso Nacional. Né? Olha só. Quer dizer, essas pessoas estão sendo induzidas, aí eu pergunto, se estão, por quê? Qual que é o nome do telespectador? Este aqui, o Renato Ferreira. Renato, olha que coisa interessante, eu olho para você e falo assim, você sabe com quem você está falando? Para estar falando desse jeito? Aí todo mundo para, olha e pensa, nossa, que mal-estar me dá quando alguém fala assim. Pois existe uma cultura no nosso estado, que é a cultura do você sabe com quem você está falando. Isso acontece no judiciário. Você já foi até uma delegacia? Como é que foi lá? Você já passou por alguma situação de constrangimento? Porque se você não passou, você tem que perguntar para o seu vizinho, você tem que perguntar para o seu colega. A nossa sociedade é plurima, né? É difícil a gente realmente harmonizar as pautas, harmonizar as vontades. O que nós estamos defendendo aqui não é nenhum desses bandidos. Você se engana quanto a isso. Eu sou defensor das leis. Eu sou defensor do devido processo legal. O que significa isso? Se um dia na vida você for preso de maneira irregular, eu quero chegar perto do Estado e dizer para o Estado, você não pode fazer isso, Estado. Mas o Estado vai olhar para mim e falar assim, mas eu sou o Estado, eu sou o Estado juiz, eu sou o Estado membro do Ministério Público, eu sou o Estado servidor público, e eu vou dizer, pouco me importa, porque assim como eu, você é subserviente às leis. Então, é muito importante você encarar o advogado, não é a advocacia criminal, o advogado como protetor desses direitos. O que está acontecendo de modo massivo, agora eu respondo a pergunta do Rosenval, é a falta de esclarecimento. Grande parte de nós, cá entre nós, não leu as medidas. O que vocês estão fazendo é serem bombardeados
pela mídia e bombardeados pela figura quase que, né, como é que a gente vai falar aqui, né, romana, né, enorme, do juiz Sérgio Moro. Se você perceber bem, olha só, que aliás está fazendo um grande papel. Exatamente. Está fazendo um grande trabalho. Mas o que foi? Estamos carentes de heróis, e por que o servidor público tem que ser um herói e não pode ser encarado como alguém que está trabalhando do modo como deve trabalhar? E é isso que eu quero reiterar com vocês, tá bom? Olha, o único que tem medo de uma lei que coíbe abuso é aquele que abusa se servindo da lei. Pois não, doutor Roberto. Roseval, é muito interessante essa questão. Na minha primeira fala, eu fiz questão de dizer, em alto e bom tom, todos nós somos contrários à corrupção. Nós lutamos diariamente contra a corrupção. A corrupção é um mal que aflige a todos nós. Mas você foi feliz em convidar aqui advogados. Por quê? Porque nós não estamos exercendo o poder. Nós estamos analisando o poder sob uma perspectiva legal. Então, qual o nosso objetivo aqui? Tentar esclarecer à sociedade do que significam essas 10 medidas, desse cenário numa visão legalista. E o que essa visão legalista nos traz de informação? Nos traz o seguinte, que essas são medidas que não se pode se restringir àquele maniqueísmo bom e mal. Ou seja, aqueles que defendem as tais medidas anticorrupção são os mocinhos. Aqueles que ousam questionar algumas delas são os maléficos. A discussão não é essa. Com esse tipo de discurso, nós não iremos avançar no Estado Democrático de Direito. E ninguém aqui está criticando o Sérgio Moro, ou ninguém aqui está criticando as medidas ou todas aquelas atitudes que visem combater a corrupção. Pelo contrário, é sempre bom que se esclareça isso para que essa vinculação do advogado com o pseudo-bandido seja extirpado. Nós estamos numa luta constante contra esse estigma da advocacia criminal. Ninguém aqui defende o bandido. Se defende pessoas acusadas de um determinado crime, que pode ser, inclusive, esse próprio telespectador que fez essa afirmação. Então, é bom que se esclareça esses fatos aqui no programa. Ok, boa noite, Rosenval, todos do estúdio. Meu nome é Eliseu, sou fã de carteirinha desse programa. Tem que colocar 90% desses políticos na cadeia. Mas tem que julgá-los primeiro, né? A turma complicada. O Moisés, do setor sudoeste, gostaria que os ilustres entrevistados falassem a respeito do que acham de um juiz que não teve nenhuma participação na condução de um processo, aproveita o período de férias forense para proferir sentença contra a lei beneficiando a parte criminosa, sendo a sentença sua única participação no processo. O judiciário é uma podridão com raríssimas exceções. Alex Araújo Nery, você acha que é assim ou... Me parece que a minha percepção é que é o contrário. Não, eu vejo o seguinte... Eu estou me valendo dos juízes de Goiás. Sim, mas eu vou dizer, telespectador, eu acho que em todas as instituições, Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, todas as instituições, nós temos os bons e os maus profissionais. Eu acho que os maus profissionais é a minoria. Nós temos bons juízes, bons advogados, bons promotores, bons delegados. Talvez a experiência desse cidadão tenha levado ele a ter esse tipo de conceito em relação a esse fato. Eu não posso tecer considerações porque eu não conheço o processo, não conheço o caso dele, né? Mas o que nós estamos aqui tentando colaborar no sentido de que o advogado criminalista, ele não defende o bandido. Ele defende os direitos constitucionais daquele indivíduo que é o infrator. E nós defendemos os direitos constitucionais das pessoas, de todos. Hoje estamos aqui o doutor Roberto Serra, o doutor Tiago e eu, nós estamos lutando pelo respeito à Constituição. A Constituição Federal, em que as pessoas querem passar por cima, e nós estamos lutando pelo direito de todos. Não é o nosso interesse. Agora, as instituições vão melhorar a partir do momento em que eles aceitarem uma legislação que coíba o excesso dessas pessoas que não são inatingíveis, não são intocáveis. Mas aí entra a lei de abuso de autoridade, Rosenval, que eu defendo como todos nós temos que responder pelos atos que nós praticamos. Os bons profissionais não têm que temer a lei, como diz o doutor Tiago. É simplesmente para aqueles que excedem a lei. Agora, o jurisdicionado, o cidadão, talvez ele não tenha, muitas pessoas, alcance de ver agora
que nós estamos aqui defendendo um direito para o cidadão de bem, que tem o direito sistematicamente desrespeitado, seja numa delegacia, seja no Poder Judiciário, aonde quer que seja. Nós estamos lutando por isso. Né? Agora, doutor Roberto Serra, quando os senhores colocam nestas condições muito claras, didáticas, é possível entender que há mérito na proposta. Claro. Acho que qualquer telespectador vai entender, até eu que muito radicalmente contra, começo a entender que há um sentido e precisa de elaborar alguma coisa que não tolha o Ministério Público nem o juiz, mas que também não lhes dê uma condição acima do bem e do mal, não é? Mas por que então, se isso essa legislação é tão qualificada neste aspecto, por que precisavam os nossos políticos fazer a coisa na madrugada, sair por aí modificando as coisas depois que elas foram feitas e não estão no spotlight da imprensa? Porque é o seguinte, se a coisa é bem... Não, chama no horário do Jornal Nacional. Antes do Jornal Nacional, eu vou defender meu voto aqui e nós vamos votar com a imprensa vendo, e eu vou fazer um discurso e vai ser muito claro. Nós vamos explicar isso didaticamente para a população. Por que os políticos têm que fazer a coisa sorrateiramente, na calada da noite, na madrugada, 4 horas da madrugada, o sujeito votando, para no dia seguinte a nação ficar surpresa com a coisa. Então, me parece que as duas equações, elas não fecham. Quer dizer, se a coisa é boa e pode ser explicada, o eleitor não é panaca, não é um cretino que não consegue entender as coisas. Então a classe política, o que? Ela tinha medo de defender o defensável, ou ela estava com medo de não ser possível de defender o indefensável? Excelente a pergunta. Eu vou começar a responder por um exemplo prático. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal anulou, por intermédio de um habeas corpus, um processo em que a pessoa estava presa há 11 anos, provisoriamente. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal anulou um processo de um ex-senador em que as provas ali produzidas foram produzidas de forma ilícita. Se aprovadas as tais medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público nesse aspecto, o STF não teria soltado essa pessoa presa 11 anos, indevidamente, porque não iria caber habeas corpus para esse tipo de situação, e o Supremo não teria anulado um processo que teve o seu nascedouro através de provas ilícitas produzidas. Essa estratagema utilizada pelo Poder Legislativo... Deixa eu ver se eu entendi. Se essas propostas anticorrupção fossem aprovadas, o caso, por exemplo, do Demóstenes, que eu entendo que o senhor está se referindo a ele, né, que foram provas ilícitas, porque não foram colhidas de forma constitucionalmente adequada, o Demóstenes não teria como reverter, é isso? É mais ou menos isso. Por quê? Porque, na verdade, essas chamadas 10 propostas foi uma nomenclatura, digamos assim, de marketing criado, porque dentro dessas 10 propostas existem 21 medidas, dentro das quais inúmeros outros artigos, quase uma centena. É quase uma reforma do Código Penal e o Código de Processo Penal que se apelidou de 10 medidas. Dentre essas medidas estão praticamente a supressão do habeas corpus. Não caberia habeas corpus, por exemplo, mais para anular um processo evidentemente nulo. Algumas provas ilícitas seriam admitidas quando o agente captador dessa prova agisse de boa fé. Estaria, por exemplo, flertando com a ilegalidade. Admitir-se-ia uma produção de uma prova ilícita em determinados casos. Então, isso estava dentro do pacote. Então, o que aconteceu, e aí eu entro exatamente na sua pergunta, essa estratagema, que para mim é repudiável, do Congresso, em aprovar sorrateiramente, da forma com que aprovou, contribuiu para aqueles pontos que deveriam ser repudiados nessas propostas não terem essa visão para a sociedade. A sociedade passou a achar que tudo aquilo ali eram propostas que não feriam a Constituição, portanto, propostas legítimas, e que, por uma questão sorrateira, acabou sendo repelidas, acabou não sendo aprovadas. Então, com todo respeito, lamentavelmente, o Congresso prestou um desserviço, porque se repudiam, se afastam determinadas medidas em detrimento de outras,
aberta às pessoas, aberta à imprensa e não na calada da noite, talvez não estaríamos tão revoltados assim e talvez aquele telespectador pudesse entender melhor o porquê que nós criticamos algumas medidas das tais propostas pelo Ministério Público. Agora, doutor Alex Neder, evidentemente que o Raulino está pedindo para chamar os comerciais, mas eu deixo a pergunta e o senhor responde no próximo bloco. O Ministério Público não é naive, não é assim, não está no cuero da análise jurídica. Ele sabe o que está fazendo. Membros do Ministério Público estudaram direito, correto? Estou certo? Não, todos eles. Ninguém entra no Ministério Público sem ter estudado direito, não é? Qual o interesse do Ministério Público em fazer uma proposta assassinando a Constituição e os direitos individuais das pessoas? O que há por detrás disso? O senhor responde no próximo bloco. Respondo. Okay? Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então, seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Estamos de volta com Opinião em Debate, discutindo o pacote anticorrupção, mas eu esqueci que não se esqueça que essa água Levite, mostra aí a água Levite, essa água é uma água especialíssima, ela é uma água com o menor teor de sódio do mundo, ajuda no combate ao diabetes, ao câncer, entre outras enfermidades. Liga lá na Água do Bem, faça como eu faço, tome essa água Levite que ela é muito boa. Ok? Eu deixei uma pergunta aqui para o Dr. Alex Neder, considerando que o Ministério Público não não tem a cretinice de não entender as leis, o que há por detrás dessa proposta? Por que o Ministério Público quer acabar com salvaguardas constitucionais básicas, sendo que tem família, tem esposa, tem filho, tem pessoas do próprio Ministério Público que podem estar sujeitas a sofrer uma injustiça? Zerval, eu vejo da seguinte forma. O Ministério Público, eles têm um grupo do Ministério Público, eles têm uma visão do processo bem diferente da visão do advogado. A visão do advogado, eu acredito, é uma visão muito ampla, porque você defende. E você, para defender, você tem que conhecer bem a Constituição, o direito penal e o processo penal. Os promotores, por mais bem intencionados que eles estejam, eu acredito, por desconhecimento, principalmente da Constituição, fizeram propostas antagônicas com o texto constitucional. Mas eu estou dizendo, querem tanto punir a corrupção de uma forma que você tem que resguardar o direito de defesa e os princípios da Carta Constitucional. Por exemplo, quando você fala que numa ação de improbidade administrativa, o indivíduo só pode ter uma defesa, a primeira não pode ter a outra, a Constituição diz que todos, todos os litigantes no processo, ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes. Então, essa proposta do Ministério Público ela é contrária à Constituição. E outras também. Eu vou dizer para você, eu não acho que há má intenção, eu acho que só pode ser desconhecimento. Porque quando você não conhece bem a Constituição, não conhece bem o Código Penal e o processo penal e toda a história do direito brasileiro, você faz proposta, uma proposta que é antagônica à Constituição. Então, nós estamos colocando isso aqui, não é porque nós achamos que eles estejam mal intencionados, eu acho que faltou foi conhecimento de propor e de não enxergar o direito do indivíduo. Tem gente que entra no Ministério Público através de um concurso, nunca advogou. Nunca advogou na vida dele. Aqui eu vou resumir algumas perguntas aqui, para ver se porque tem muita, chegou pergunta demais, não está dando para me separar. Doutor Tiago, aqui o Sebastião de Campinas, na minha opinião, a maioria dos advogados são a favor de criminalizar o Ministério Público e o Judiciário, porque a maioria desses não estão sujeitos a negociações
tão comum entre aqueles. E o Vander não concorda com os senhores advogados, acredito que eles estão com birra do Poder Judiciário. As 10 medidas teve aprovação da população e assinatura de mais de 2 milhões de pessoas. O senhor poderia comentar? Poderia, mas é exatamente isso. E aí, qual que é o ponto das 10 medidas que você não concorda? Você só não concorda com um ponto em que diz respeito à responsabilidade por abusos. Porque os abusos, por exemplo, vamos separar muito bem aqui. Uma coisa é o projeto de lei 4.850. Esse é o projeto de lei que fala sobre as 10 medidas contra a corrupção. Outra coisa é o projeto de lei 280/2016. A única coisa que nós estamos falando é sim do nosso dia a dia. É sim do dia do cidadão que é o jurisdicionado. Não é nada longe da realidade. É interessante que o Rosenval fez uma pergunta que vem a calhar, né? Mas o que seria isso? Por que o Ministério Público age assim? Ele tem a visão equivocada de si mesmo? O que é por trás disso? Vem cá, qual que é o nome desses agentes? O nome institucional? Promotores da Justiça. Interessante, né? Fiscais da lei. Mas sabe o que eles ouvem? Alguns deles, órgão de acusação. Sabe o que quer dizer isso? Quando fala órgão de acusação? Acuse, seja como for, dê no que dê, a partir das provas mais simplórias, mas acuse, porque essa é a sua obrigação institucional. Esquecem-se que a obrigação institucional é perceber com zelo que o jurisdicionado, quando a este jurisdicionado é imposto alguma arbitrariedade, eles também devem se pronunciar e a favor da pessoa. Ninguém aqui está realizando apologia a nenhum dos políticos que foram condenados. Só estamos dizendo que, assim como você, eles vão ter o devido processo legal. Eu passei por uma situação até desconfortável, conversando com um juiz colega. Ele disse o seguinte sobre os supersalários. Ele falou, não, Thiago, mas veja bem, o pessoal quer retirar da gente a possibilidade de ganho a partir do momento em que nós somos condenados. Eles esquecem, o cidadão, que precisa do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí eu olhei para o juiz e falei assim, mas vem cá, vocês, a grande parte dessa massa política do judiciário, lutaram exatamente contra o trânsito em julgado, dizendo o seguinte, os efeitos da sentença penal condenatória podem ser gerados sem o trânsito em julgado. Mas aí quando vocês são jurisdicionados, quando vocês são os processados por crime, aí você quer dizer que a partir daí existe o devido processo legal? Cidadão, a única coisa que eu quero fazer por você é pôr você em pé de igualdade com o juiz. Juiz e promotor são juízes e promotores desempenhando a função deles. Na rua, ele está sujeito a uma abordagem, ele está sujeito a uma blitz, ele está sujeito a qualquer situação. Como eu disse para você, ninguém gosta do você sabe com quem você está falando. Se eu digo isso para você, você se sente mal. Se alguém fala isso para mim, se sente mal. Então, você tem que levar à risca os critérios. O servidor público, assim como qualquer cidadão, ele está sujeito às leis e queremos esse respeito. As 10 medidas contra a corrupção, tá bom? Eu sou contra elas, porque quando você é contra parte, eu não sou parte do legislativo, não tem como eu operar aquilo. Se tem alguma coisa ali que eu não gosto, eu só mais falo o seguinte, relê, vamos prestar atenção e vamos tomar cuidado. Você acha o Estado moroso? Você acha que o Estado é lento, não acha? Vou te explicar uma coisa muito rápida aqui, não vou tomar muito tempo, não, 40 segundos. Se você acha que o Estado é lento, existe algo chamado assim, prescrição. Sabe por que foi criado? Para falar para o Estado assim, Estado, você não tem a vida inteira para responsabilizar alguém. Porque hoje o indivíduo com 18 anos pode praticar um crime, mas quando ele tiver 70 anos, aquele vai ser o único crime que ele praticou na vida. Ele já vai ter família, vai ter neto, vai ter bisneto. E se você for punir ele quando ele estiver lá com 70 anos, ou seja, uma diferença tão grande entre a data que ele cometeu o crime e a data que finalmente ele foi responsabilizado, você vai estar gerando muito mais problema social do que, na verdade, ajuste legal. Aí o que o Estado fez? O que o Ministério Público fez das 10 medidas contra a corrupção? Chegou perto e disse o seguinte, sabe lá no STF, no STJ, quando julgam um recurso especial, extraordinário, o tempo que eles levarem para julgar esse recurso, ou seja, está falando para o judiciário, você não precisa trabalhar não, judiciário, você não precisa ser rápido não. O tempo que você levar para julgar vai ficar suspenso o processo. Agora, você está pensando em suspensão de processo só contra o criminoso. Você está pensando em suspensão do processo daquele que é suspeito de praticar alguma coisa e, se num acaso, nós estamos falando de outro tipo de matéria, de uma matéria onde você quer ver resolvida logo. Você que vai responder pelo atraso do Estado? Então eu te pergunto isso. Você quer mesmo se manter com alguém na sua frente com superpoderes, dizendo para você calar a boca e você sem poder fazer nada? É interessante que esse programa pega fogo e toma corpo no final. Aqui tem muitas perguntas interessantes, o senhor tocou num ponto, não deu. Eu entendo que esse assunto pode voltar à tona e os convido novamente aqui. O Carlos José, rapidinho, falta 2 minutos, né, Aulino? O grande problema é que hoje a população só enxerga a Operação Lava Jato.
Existem milhares de outras operações em curso que não são destacadas pela mídia. Isso faz com que qualquer ação do Legislativo em punir juízes e promotores se reflete em artimanhas para acabar com a Lava Jato. Sou policial civil e já fui punido por abuso de autoridade, porque os juízes e promotores também não podem ser punidos. Olha, infelizmente, muitas perguntas muito interessantes. O que o senhor tocou aí, doutor Tiago, leva a diversas considerações, mas infelizmente não dá, tem muitas perguntas. Eu vou... acho que nós podemos voltar à tona. Para os telespectadores que perguntaram por que eu não trouxe um membro do Ministério Público e um juiz esta noite, porque a posição hoje do Ministério Público e dos juízes é bastante clara, pelo menos na sua grande maioria, no sentido de não querer que essa legislação passe. Então, não teria muito sentido esta noite, que eu gostaria de esclarecer isso com advogados. Mas nós podemos realmente fazer isso com juízes e membros do Ministério Público. Doutor Roberto Serra, muito obrigado pela sua presença. Doutor Alex Nerder, um amigo de longa data, um prazer ter ele aqui. Doutor Alex Nerder é o queridinho da imprensa, e quando nós somos processados por gente que não gosta de ser denunciado na imprensa, nós todo mundo acreditamos que o doutor Alex Nerder vai nos salvar da cadeia. Agora não sei até quando. E o doutor Tiago de Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Alguém aqui perguntou se existe se vocês pertencem a algum tipo de confraria que todos usam gravata amarela e tal. Quer dizer, é algum tipo de novo partido político? Não, porque está surgindo muito partido político. Só falta surgir o partido político dos gravatas amarelas. Né? Pura coincidência, viu? Foi pura coincidência, né? Coincidência. Como a sua gravata vermelha também é coincidência. Coincidência, né? Também. Tá certo, eu fui mais comedido aqui, viu? Faz parte, né? Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Por mais que se tem a percepção no Brasil de que nós estamos vivendo um momento de caos, um momento de grande, digamos assim, uma coisa assim horrível na nação, que não cai bem. Eu acho que não é, porque hoje no país discute-se a lei, discute-se a legislação, a possibilidade de punição, de criar-se leis mais efetivas. E com isso, nessa democracia que nós estamos engatinhando com ela, eu acho que isso não é ruim, isso faz parte de uma nação que caminha para progredir no campo da legalidade. O pior é quando as pessoas pensam que podem sair por aí resolvendo o problema na base do vandalismo, da violência, da depredação. Essa parte eu acho que nunca é positiva e nunca será. Agora, os erros, os recuos, os progressos na área da legislação são sempre salutares. E nós precisamos discutir no Brasil, cada vez mais, a legislação, as leis, com bons advogados, com bons juízes, com grandes promotores. Eu acho que esse é o caminho que nós podemos trilhar para fazer uma nação melhor, porque eu acho que, no fundo, todos que discordam ou concordam estão querendo a mesma coisa, que é um Brasil melhor para todos nós. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento: Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você.